Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor para comentar uma semana de bons resultados para o time do São Paulo. A gente começou no sábado passado com uma vitória sobre o Flamengo dentro do Morumbis, em um dos jogos que para mim foi assim uma das melhores atuações do time ao longo desse ano, né? O time se portou muito bem, é bem verdade que contra um time misto ou reserva ali do Flamengo, mas que não deixa de ser muito forte. E um dos concorrentes do São Paulo, por que não, né, pelos principais títulos desse ano. São Paulo, então, como eu disse, se comportou muito bem, defensivo e ofensivamente, fazendo várias triangulações, várias jogadas mais agudas, não sofreu em nenhum momento do jogo, e acho que assim, foi uma demonstração de que o São Paulo pode, de fato, quando está ligado, quando está 100% intenso no jogo, pode competir com os principais times do Brasil. Destaco a entrada do Wellington Rato, que foi titular nesse jogo, para mim também a melhor atuação dele individual desde o retorno da lesão, ele que entrou no lugar do Luciano, que estava suspenso, e aí reeditou aquela dobradinha pelo lado direito, que deu muito certo no ano passado, né? O Rafinha foi titular na lateral direita e o Rato na meia direita, na ponta direita, fazendo muitas vezes o Rafinha um terceiro zagueiro, o Rato vindo como um ala, que a gente viu, né, uma dobradinha de muito sucesso na temporada passada. Já no segundo jogo dessa semana, que foi contra o Goiás, aí é uma situação completamente diferente. Acho que o São Paulo jogou sim com um regulamento embaixo do braço, aproveitou o jogo, mesmo com força máxima, que acho que foi uma decisão acertada, para meio que descansar. É verdade que em alguns momentos tomou alguns pequenos sustos, mas nada que deixasse assim o torcedor tão preocupado. E acho que o time, pelo que eu vi no jogo, foi administrando um pouco mais a partida e vendo o que era necessário fazer. É claro que isso sempre tem um risco, de repente toma um gol ali, a coisa poderia mudar, mas acho que o São Paulo inteligentemente, considerando todo o calendário que ainda tem pela frente, agora uma sequência muito dura, voltando já a Libertadores e tudo mais, conseguiu administrar o resultado e jogou o que precisava. Então a gente tem, primeiro recorte, um jogo com o Flamengo muito intenso, com força máxima, que o time se mostrou totalmente capaz de competir de igual para igual com os principais times, e na sequência a classificação sacramentada na Copa do Brasil nesse jogo contra o Goiás, que foi mais uma coisa de administrar, de jogar conforme a necessidade para não desgastar tanto para a sequência. Nesse jogo contra o Goiás, a gente teve a volta do Luciano como camisa 10, jogando centralizado, e com isso o Lucas passou de novo para meia direita ou para ponta direita, né, no 4-2-4 do Zubeldia. Eu tenho que reconhecer que o Zubeldia, de fato, foi o único treinador até agora que conseguiu viabilizar um sistema para o Lucas e o Luciano jogarem juntos, apesar de algumas ressalvas aí que muita gente faz, e eu até concordo, de que o Lucas às vezes ele é sacrificado um pouco na ponta direita para o Luciano poder jogar pelo meio, mas os dois são muito decisivos, né, para o time do São Paulo. Então, mérito do Zubeldia de ter encaixado os dois juntos nesse esquema para o time titular do São Paulo. Mas também a participação do Luciano um pouco abaixo reacende também esse debate, porque no jogo contra o Flamengo, que foi uma atuação muito boa do time, como eu disse, jogou o Rato pela direita e o Lucas por dentro, né? O Luciano estava suspenso. E aí no jogo contra o Goiás, muito pela questão de já estar um pouco mais acomodado, com a classificação encaminhada, o time não foi tão bem assim. E o Luciano não foi tão bem assim. Então acho que vai começar a reacender esse debate, talvez na cabeça do Zubeldia isso também aconteça, de repente trazer o Lucas por meio e usar o Rato, se ele mantiver essa boa sequência pela direita, e a gente vê o time ganhando opções, né? O São Paulo pode jogar nesse 4-2-4 com o Luciano por dentro e o Lucas pela ponta, ou pode jogar também com algum ponta direita mais de ofício, como no caso o Rato, igual no ano passado, ou o próprio Eric, que também fez boas partidas mais recentes, e aí trazendo o Lucas pelo meio. Acho que são duas opções diferentes, duas opções muito interessantes, e que o Zubeldia, assim como o torcedor, certamente está de olho nisso para ver qual é aquela que se encaixa melhor nas necessidades do São Paulo, de acordo com cada jogo e com cada adversário. Bom, se o jogo contra o Goiás estava em banho-maria e o São Paulo conseguiu administrar muito bem ao longo de 90 e tantos minutos, no último minuto, infelizmente, a gente teve o episódio daquela confusão toda e da expulsão tanto do Zubeldia quanto do Alan Franco. Eu vi muita gente falando, e eu concordo com isso, que a arbitragem brasileira ela é ruim e que o árbitro não deveria ter expulsado, etc e tal, mas sinceramente eu acho que faltou um pouco de malícia para o Alan Franco naquela situação, sabendo que o jogo estava ganho, a classificação já estava garantida, que faltava 1 minuto para acabar a partida, ele poderia ter evitado entrar naquela pilha do Thiago Galhardo e com isso evitado a expulsão. Se a gente sabe que a arbitragem ela é um pouco caseira às vezes e um pouco sem critério, os jogadores mais experientes não podem dar margem
para que isso aconteça e a gente acabe sendo prejudicado. Então acho que essa questão do Alan Franco faltou um pouco ali de malícia para ele e até para os outros companheiros do time tirarem ali da rodinha, daquela confusão que o Goiás estava querendo armar. O Zubeldia mais um cartão tomado, então a gente se preocupa um pouco com essa estatística. É verdade que os cartões dele, a maioria, não são por grandes reclamações ou coisas do tipo, e que quando ele não esteve em campo, os auxiliares deram conta do recado, o São Paulo conseguiu fazer bons jogos, mas é claro que isso prejudica. Eu sei que é o estilo dele e acho que é melhor ter um treinador enérgico do que um treinador bobão na beira do campo, mas acho que aos poucos ele tem que também começar a prestar um pouco de atenção nisso. Ontem, como eu disse, na quinta-feira, desculpa, era um jogo já resolvido, uma classificação já encaminhada e que o São Paulo vai passar então de forma desnecessária com 2 desfalques importantes para a próxima fase da Copa do Brasil. Por falar em desfalque na Copa do Brasil, a falta do Alan Franco levanta mais uma vez o debate sobre o planejamento do São Paulo. Vamos falar especificamente da zaga hoje. O Alan Franco então está suspenso para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil e o São Paulo só tem uma dupla de zaga confiável ali com o Ferrarese e o Arboleda. Se de repente um desses jogadores tem uma lesão, uma suspensão ou pega um resfriado, por exemplo, na semana da partida, a gente teria que ir com outro jogador ao lado, que seria Sabino, Belém, Igão, de 16 anos, jogadores que esse ano não jogaram praticamente nenhum minuto no time profissional. Então, quando o São Paulo fez a venda do Diego Costa, e de fato tinha que vender, porque os valores eram muito expressivos, muito significativos, acho que faltou, sim, uma reposição do Diego, ainda que fosse um outro zagueiro para reserva, mas minimamente confiável, né? Falou-se na época do Maurício Lemos, que já tem um pouco mais de musculatura aí, de estofo para aguentar esse tipo de pressão, acabou não dando certo e o São Paulo até o momento não trouxe outro zagueiro. A gente fica nessa dependência então de jogarem sempre no limite. Arboleda e Ferrarese, por exemplo, nesse caso da zaga, o Wellington na lateral esquerda, que também só tem ele de confiável praticamente, já com pré-contrato assinado com o Southampton. Na posição de volante, que o São Paulo falou que traria 2 nomes, especulou-se Paul Fernandes, o Thiago Mendes, e acabou vindo só o Marcos Antônio, que até agora nem estreou. Então fica nessa dependência de que os jogadores não machuquem ou não fiquem suspensos ou qualquer coisa que possa fazer com que eles virem desfalques. Acho que isso é muito arriscado. Eu não defendo que o São Paulo teria que fazer contratações caras e etc. Muito pelo contrário, porque é um momento de reconstrução e de austeridade financeira mesmo, o clube tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que o planejamento passa por alguma criatividade de ter peças confiáveis nessas posições. Vamos torcer para que nada aconteça, para que o Arboleda e o Ferrarese, por exemplo, estejam inteiros para jogar essa primeira partida das quartas de finais. A gente não sabe ainda qual vai ser o adversário, provavelmente vamos ficar sabendo na semana que vem e torcer para que então ninguém se machuque ou tenha uma suspensão ou alguma lesão, para que esse planejamento, para esse elenco do São Paulo que já está no limite em algumas posições, não estoure de vez e a gente consiga ter bons resultados nessa temporada. Bom, pessoal, eram esses então os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, se você ainda não está inscrito no canal da Arquibancada, se inscreve aí, deixa o like pra gente para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Bom final de semana para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Até semana que vem. Um abraço.